Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou continuar contando a minha trajetória de vida. Quando eu saí do Brasil pela primeira vez para ter a minha primeira experiência profissional fora do Brasil. Aos 23 anos de idade, eu estava fazendo faculdade de turismo na faculdade Casper Libero em São Paulo. E eu estava buscando uma oportunidade fora do país. Eu conheci uma pessoa na balada de São Paulo à noite e ele é, né, médico plástico no México. A gente ficou, ficamos uma noite, mas no outro dia a gente saiu para almoçar e ele estava com um amigo dele mexicano que eu apresentei para o meu outro grande amigo que estava comigo. E eles acabaram também tendo uma relação romântica e só que aí, né, a pessoa com quem eu fiquei foi embora, voltou, vida que continua. Só que esse amigo dele vem muito ao Brasil. Na verdade, ele vem muito para a América Latina, a América do Sul, na verdade, porque ele trabalha com importação e exportação e ele tinha negócios no Uruguai. Então ele vinha muito, toda vez que ele vinha ao Uruguai, ele parava no Brasil e aí a gente começou a ficar amigo, toda vez que ele vinha, a gente se via, ia jantar, e foi criando uma amizade entre a gente. E nesse período que eu estava fazendo faculdade de turismo, eu estava procurando uma oportunidade fora do país. E eu já falava um pouco de espanhol, pelo fato do vestibular. Quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, eu escolhi a língua espanhola. Então, a gente começou a criar essa amizade, e eu contando para ele que eu estava procurando uma oportunidade, ele me ofereceu um trabalho no México, na área de importação e exportação, porque ele tem uma empresa de aduana. Ele me convidou para ir para o México. Então, com 23 anos de idade, eu decidi que era uma grande oportunidade. Então, fui para o México, Veracruz. Cidade de Veracruz, no Golfo do México. Cheguei lá, já estava com emprego, né? Ele não morava em Veracruz, na verdade ele mora nos Estados Unidos, mas uma das empresas dele ficava no Golfo do México, foi para onde eu fui. E lá foi uma experiência incrível, né? A primeira vez saindo do país, a trabalho, ainda com 23 anos de idade. Mas assim, com muita... Tudo pra mim era novo, era emocionante, né? Foi muito interessante. Então, chegando lá, eu fui morar com uma senhora que, a princípio, quando eu tinha chegado poucos meses antes, tinha sofrido derrame. E ela estava meio desanimada, ainda estava em processo de recuperação, de convalescência, né? Ainda um pouco com o lado esquerdo dela um pouco imóvel e tudo. Ela não queria muito receber ninguém na casa dela, mas foi um pedido do neto dela, que também trabalhava na mesma aduana que eu fui trabalhar. Porque o meu amigo sabia que eu estava precisando de um lugar para ficar, procurando uma casa para morar. E ele queria que eu fosse para um lugar de confiança, né? Então, como esse neto dela trabalhava nessa aduana, ele achou que seria interessante para ela também ter uma companhia na casa dela, já que ela morava sozinha, já tinha sofrido esse derrame. E chegou eu lá. Foi uma energia, uma conectividade muito incrível. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, eu era muito magrinho, ainda usava aparelho, com cabelo grande. Ela falou, "Hijito, está muito delgadito, tens que comer." Então, quer dizer que eu estava muito magro, que precisava engordar, que precisava comer. E foi o que ela fez, e ela era uma senhora, aí eu chamava ela de abuelita, de avózinha, porque ela era aquela avó mesmo, que tinha aquela cadeira de balanço, e que me dava comida dia e noite. Toda hora que eu chegava, ela me oferecia alguma coisa para comer. E aí que a culinária mexicana foi introduzida a mim. Eu não conhecia comida mexicana. Em São Paulo, aqui nos Estados Unidos é muito comum, né, ter a culinária mexicana, mas no Brasil não é tanto. Então eu não conhecia muito a culinária mexicana e não sabia o poder da pimenta do México, gente. Nem comida baiana é tão apimentada igual a comida mexicana. E eu, no primeiro dia, cheguei lá, ela disse que eu teria que comer, que estava muito magrinho. Ela pergunta, queres umas picadas? E eu, gente, o que é picadas, né? Eu falei, mas tudo bem, vou experimentar. A hora que eu dei a primeira mordida, eu pensei que ela estava me envenenando, porque a minha amígdala fechou, eu não conseguia respirar. Eu fiquei vermelho, suava. E fui correndo, nossa, água, e todo mundo rindo de mim. Então foi a primeira experiência, assim, já com a pimenta mexicana. E depois de toda vez que eu ouvia picada, eu falei, não quero mais picada. E eles perguntam, com muita pimenta ou com pouca pimenta? Com pouca pimenta já é apimentadíssimo. Para muita pimenta acho que é só para os mexicanos mesmo. E desde aí comecei a trabalhar, comecei a fazer amizades e a minha relação com essa senhora, nossa, foi incrível. E ela
me disse que eu dei ânimo pra ela de novo. E como ela gostava de cozinhar pra mim, ela cuidava muito de mim, então ela foi, né, desenvolvendo os lados dela, foi a parte motora, ela foi melhorando, e ela era engraçadíssima, ela era uma senhora, mas assim, com uma cabeça muito liberal, até meio desbocada, aprendi muito palavrões e coisas engraçadas com ela. Foi uma experiência, assim, incrível. Dona Martita, que é a abuelita, e ela me chamava Mi Angelito. Então eu já fui muito bem recebido no México. E lá também eu comecei a fazer amizades. E eu era até conhecida como a Miss Brasil, porque eu gostava de festas e chegava final de semana. Eu já criei um grupo de amigos muito interessantes e já me enturmei muito fácil no México. E no trabalho foi uma experiência incrível que eu comecei a aprender importação e exportação. Fiquei lá durante quase 7 meses fazendo esse estágio. Me aperfeiçoei meu espanhol. E depois de 6 meses, eu gostei muito de morar lá e tudo, mas eu sabia que de lá não era o meu futuro. Que eu queria voltar pro Brasil, queria terminar a faculdade. A minha maior riqueza, a minha maior experiência foi ter essa felicidade de morar com Dona Martita. Ela foi uma pessoa tão generosa comigo que eu levo no meu coração para sempre. E quando ela soube que eu ia embora, ela me disse: não vou te cobrar os últimos aluguéis para você guardar um dinheirinho para chegar bem em São Paulo. Tiramos umas fotos, quero ver se, né, vou colocar essas fotos aqui para vocês verem. E foi a última vez que eu a vi, infelizmente. Eu levo ela no meu coração e foi uma experiência incrível. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei para São Paulo, porque São Paulo é minha base, é para onde eu saí e fui pela primeira vez. Então, São Paulo eu tenho como referência. E para quem não viu o vídeo ainda de São Paulo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem ver. Eu já tinha dito nos vídeos anteriores que São Paulo é uma Nova York da América Latina, né, do Sul da América. E quando eu fui para o México, eu pude ter essa oportunidade de comparar 2 países, línguas diferentes, custo de vida, moedas, política. Então, foi uma experiência muito bacana e eu pude ter essa comparação em São Paulo. Porque, por exemplo, no México, a moeda é o peso, que na época estava mais desvalorizada que o real. E mesmo assim, com o salário que eu ganhava no México, eu tinha uma qualidade de vida maior do que em São Paulo, porque os preços lá eram menores. Eu, por exemplo, eu podia alugar um quarto num lugar bacana, eu podia ir a restaurantes, eu viajei o México, inclusive fui até a Guatemala, eu pude viajar lá. E quando eu voltei para São Paulo, houve um impacto nessa questão, porque talvez eu ganhasse até mais em São Paulo, né? Até porque o real era mais valorizado do que o peso. E eu senti esse impacto. Eu falei, nossa, não consigo ter a mesma qualidade de vida, o mesmo nível de vida que eu tinha no México. Foi aí que eu senti a necessidade de sair do Brasil de novo. Eu fui para Espanha. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, conta para os seus amigos, divulgue e se inscreva, porque é muito importante para a gente continuar divulgando os nossos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!